Meus irmãos, no estudo anterior nós vimos os versos 1 ao verso 14, aquilo que Paulo declara como toda sorte de bênçãos espirituais que o Deus dispôs a todos os cristãos. Então nós vimos aqui as bênçãos do Pai, versos 1 ao verso 6, Ele nos escolheu, Ele nos adotou, Ele nos favoreceu pela sua graça, e também as bênçãos do Filho, versos 7 ao verso 12. Ele nos redimiu, Ele nos perdoou, e Ele revelou a vontade de Deus para nós, além de nos fazer uma herança para Deus. As bênçãos do Pai, as bênçãos do Filho e também as bênçãos do Espírito, versos 13 ao verso 14. O Espírito Santo, Ele nos selou e também Ele nos deu o penhor, Ele nos deu a garantia de que a nossa salvação, ela eficazmente terá repercussões eternas. É o Espírito Santo quem nos dá esta garantia da salvação em Cristo Jesus. Assim, a salvação reúne todas as bênçãos e tem sua única fonte na graça da Santíssima Trindade. Não é por nenhum mérito nosso, não é por nenhum esforço nosso, não é por nenhuma boa intenção nossa, não é por nenhuma disciplina religiosa, como jejuns prolongados, não é por reuniões de oração, não é pela fidelidade na arrecadação dos dízimos, na separação dos dízimos e das ofertas, não é pela maneira como nós vestimos, não é pela maneira como, não é pelas músicas que nós ouvimos, tá? Nenhum desses esforços, por mais que sejam positivos e recomendados, são capazes de garantir a salvação a nosso favor. A salvação é uma obra divina, é uma obra da graça de Deus, e ela é resultado desta ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A salvação é sustentada pela graça de Deus somente, não é por obras. O homem não pode garantir por si mesmo a sua salvação. Imagina uma pessoa que está morta, ela não pode ver, ela não pode falar, ela não pode ouvir, ela não pode andar, ela não pode tomar decisões, ela não pode fazer nada. Assim estávamos antes da nossa salvação, mortos em nossos delitos e pecados. E, portanto, a única possibilidade de recebermos e de sermos salvos é se Deus bondosamente interviesse na nossa história e mudasse a nossa disposição, e foi exatamente isso que graciosamente Deus fez com cada um de nós. Hoje, o nosso texto será baseado nos versos 15 ao verso 23 do primeiro capítulo. Vamos ler, primeiramente, o que diz aqui o texto. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esta é a porção da palavra de Deus que estaremos estudando aqui. Então, Paulo, ele destacou o plano eterno de Deus para a salvação, como vimos no último estudo, nos versos 4 ao verso 14, e em seguida destacou quão crucial é que os crentes conheçam o Deus que arquitetou este plano. Ele expõe como Deus executou a salvação, e agora ele está mostrando a importância dos crentes entenderem, conhecerem tanto a Deus como a maneira como ele agiu a favor da nossa salvação, versos 15 ao verso 23. Então, as doutrinas da eleição que nós vimos aqui, versos 4 ao verso 6,
a doutrina da redenção, verso 7 ao verso 12, e do penhor dessa herança, que é uma outra doutrina, a doutrina da perseverança dos santos, da ação do Espírito convencer o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo, a ação do Espírito de fazer o cristão lembrar de todos os ensinamentos de Jesus, a ação do Espírito de santificar o cristão e de preservá-lo até a redenção final por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Todas essas doutrinas só podem ser recebidas pela compreensão do Deus triuno. Os irmãos devem se lembrar, no nosso último estudo, não me lembro se foi durante o estudo, se foi no momento aqui de perguntas e respostas, em que eu disse que a doutrina da predestinação só pode ser compreendida se antes nós conhecermos a Deus. Então, se nós tentarmos inverter isso, tentar entender a doutrina da predestinação, para a partir dessa doutrina tentar entender Deus, nós vamos fugir das Escrituras. Então, nós temos que primeiramente entender a Deus, e aí então, a partir do conhecimento de quem Deus é, a doutrina da predestinação será algo muito fácil de ser compreendida. Ou pelo menos aceita, né? Muitos não conseguem compreender e aceitar pacificamente, mas pelo menos a confiança de que este Deus soberano, que sabe todas as coisas e que arquitetou todas as coisas muito antes do mundo ter sido criado, Ele é aquele que detém o poder da nossa salvação. É Ele quem nos salvou, é Ele quem veio ao nosso encontro. Tá? Então, essa é a dinâmica, nós precisamos entender Deus, nós precisamos conhecer as ações de Deus, para que essas outras doutrinas sejam melhor compreendidas. Então, este conhecimento, ele é absolutamente essencial na perspectiva do apóstolo Paulo. Ele ora pela igreja, para que a igreja recebesse este entendimento, e com este entendimento, os crentes fossem fortalecidos, a fim de perseverar na fé e se manter unidos como um só povo no mundo. Vamos lembrar, no contexto da igreja de Efésios, havia uma divisão dentro da igreja entre judeus e gregos, algo que ele vai tratar melhor no capítulo 2 desta epístola. E como Deus, soberanamente, pela obra da salvação, uniu tanto judeus como gregos dentro da igreja. Tá? Então, assim, fora isto, haviam as seduções do pecado na própria natureza. Quando nós chegarmos no capítulo 4 de Efésios, especialmente a partir do verso 17, até o final da epístola, final do capítulo 6, vamos ver que Paulo vai se dedicar, vai se ocupar, vai se dedicar a exortar os cristãos para que eles corrigissem suas condutas em relação à fé que eles tinham recebido. Porque aqueles crentes estavam sofrendo não apenas as tensões étnico-culturais dentro da igreja, os preconceitos, as divisões. Aqueles cristãos também estavam sofrendo com uma pressão interna, estavam sendo atraídos para viverem, como Paulo fala aqui no início do capítulo 2, para que andassem como os gentios, como os incrédulos, como aqueles que não conhecem a Deus. Eles estavam andando, os cristãos, como aqueles que não tinham recebido a salvação. Olha que contradição, né? Como uma pessoa cristã, convertida genuinamente, pode se conformar em andar conforme o curso do próprio gentio, do próprio incrédulo, do ímpio, daquele que não teme a Deus. Não apenas esses problemas socioculturais dentro da igreja, não apenas problemas da natureza, das inclinações da carne, que Paulo vai tratar, como eu disse, a partir do capítulo 4, né, desta epístola, mas também haviam as forças do mal. Ele vai tratar isso especialmente no capítulo 6, e a necessidade dos crentes se fortalecerem à luz dessas convicções da salvação, para enfrentarem essas potestades, esses domínios, esses principados, essas forças das trevas, que atuam através das relações humanas. Você não vai sair por aí e vai bater de frente com um espírito demoníaco, com chifre, com rabo, com tridente na mão. As influências das trevas estão presentes nas relações humanas, e é através das relações humanas que os poderes das trevas se manifestam contra as nossas convicções a respeito da nossa salvação, de quem é Deus e da esperança que nos aguarda. É por isso que Paulo está dizendo, olha, a nossa luta não é contra a carne, porque certamente havia muitos debates dentro da igreja, havia muitos debates fora da igreja, e as brigas, e as ofensas, e as divisões estavam extrapolando a compreensão daqueles crentes sobre o que estava de fato acontecendo e a natureza daqueles conflitos. Então só tinha uma possibilidade dos crentes serem fortalecidos na sua fé,
para resistirem todos esses problemas. É se eles conhecessem o Deus que arquitetou a sua salvação. E essa certeza, e essa compreensão, esse entendimento, é que nos dá, irmãos, serenidade, paciência, no meio das nossas lutas, das nossas adversidades. Tá? Então, isto é algo que, no entendimento do apóstolo Paulo, é essencial para a igreja. Não apenas receber a informação, mas entender a informação, entender a doutrina, entender o Evangelho, para que pudéssemos, eles e nós, resistirmos essas lutas que todos nós enfrentamos na vida cristã. Então, este é o grande assunto aqui desta epístola. Curiosamente, nós encontramos na epístola aos Efésios duas orações. A primeira oração é essa que está aqui registrada nos versos 15 ao verso 23 do capítulo 1, onde nós lemos, especialmente no início do verso 18, para saberdes. Então, ele faz uma oração e declara qual é o propósito, para saberdes. A segunda oração se encontra no capítulo 3, versos 14 ao verso 21, onde ali ele declara o propósito daquela segunda e última oração registrada na epístola, para que sejais fortalecidos. Ou seja, cada uma dessas orações teve uma expectativa no coração do apóstolo Paulo. A primeira foi por entendimento. Ele ora para que a igreja tivesse entendimento a respeito das verdades que envolveram a salvação dos crentes. A segunda teve a intenção, a expectativa de que os crentes fossem capacitados. Aliás, o verso 21 do capítulo 3 é o último do capítulo. Olha como começa o capítulo 4. O capítulo 4 de Efésios começa já com um apelo para que eles andassem de modo digno da vocação a que fossem chamados. Então, essa segunda parte, essa segunda oração, Paulo já está orando para que os crentes fossem capacitados a fim de andarem exatamente em conformidade com a obra da salvação. A primeira oração revela a expectativa quanto à compreensão da teologia da salvação e da reconciliação. É assim que ele começa, o verso 15. Por isso, depois de ter exposto versos 4 até o verso 14, a doutrina da salvação, ele começa o verso 15 com esta conjunção. Por isso, ou por essa causa, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, Paulo está dizendo, olha, por causa dessas verdades tão sublimes da salvação, eu, sabendo que vocês mantêm fé em Jesus, estão praticando amor entre vocês, eu não cesso de dar graças a Deus nas minhas orações a favor de vocês. Então, nessa primeira parte, aqui, essa primeira oração, o apóstolo Paulo está revelando essa expectativa, para que a igreja tivesse uma compreensão mais ampla, mais amadurecida da salvação e da reconciliação. É algo que ele vai especificar melhor mais adiante, tá? No capítulo 2, versos 1 ao verso 22. A partir dos nossos próximo estudo, já entraremos no capítulo 2, e aí sim vai ficar bem clara essa expectativa de Paulo nas suas orações, para que os crentes, entendendo a salvação, andassem em conformidade com ela. A segunda oração, Paulo teve o propósito ou expectativa de que aqueles cristãos, eles fossem estabelecidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim, ele orou para que os crentes entendessem, pela ação do Espírito Santo, porque é o Espírito quem nos convence dessas verdades. Eu me lembro, eu praticamente cresci na fé cristã, sempre ouvi a palavra de Deus, sempre ouvi o Evangelho, mas teve um dia que a palavra de Deus fez sentido para mim, e nós entendemos, talvez tenha sido essa a sua experiência também, que aquele momento foi o momento em que o Espírito Santo nos visitou de uma maneira especial, e nos deu entendimento, abriu os olhos do nosso coração, para que pudéssemos enxergar quem éramos diante da retidão daquele que estava nos chamando. Isso trouxe ao nosso coração pesar, tristeza, dor, arrependimento, e ao mesmo tempo é o Espírito Santo quem aponta a solução. Nós caímos em desespero quando percebemos quem somos diante do Senhor, mas o Espírito não nos deixa só, Ele é o Consolador, Ele mostra a solução, e a solução é Cristo. Então, é pelo Espírito Santo
que nós podemos entender aquilo que Deus fez a favor dos eleitos através de Jesus Cristo. Deus, ele arquitetou a salvação, Jesus, ele executou a obra da salvação, e é o Espírito Santo quem aplica eficazmente esta obra na vida dos eleitos de Deus. Tá? Então, Paulo ora para que os crentes entendessem pelo Espírito o que o Deus Pai fez pelos eleitos por Jesus Cristo, depois para que vivessem em conformidade com as bênçãos provenientes dessa ação. E a passagem destaca aqui os seguintes pedidos da primeira oração. E aqui nós temos a estrutura desta oração. Primeiro, Paulo, ele ora por entendimento da salvação de Deus, verso 15 até a parte A do verso 18. Depois ele ora por entendimento da esperança do chamado de Deus. A necessidade de nós entendermos a esperança do nosso chamado. Que chamado é esse que Deus nos tem dado? Parte C do verso 18. Ele ora também por entendimento da riqueza da herança de Deus nos santos. Também, por fim, ele ora por entendimento do supremo poder que Deus exerceu a favor da nossa salvação. Então ele ora para que pudessem entender o poder que Deus exerceu para salvá-los. E esse é o entendimento que a igreja carece hoje. Esse é o entendimento que eu e você carecemos nessa ocasião, através da sua palavra. Vamos ver cada um destes pontos aqui que Paulo está demonstrando na sua oração. Primeiro, ele ora por entendimento da salvação de Deus, versos 15 até a parte A do verso 18. Vale a pena lermos novamente. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Então, basicamente, é o pedido para que os crentes entendessem a salvação de Deus. Paulo recebeu a notícia lá em Filemon, no verso 5, nós temos um sinal de que ele tinha recebido notícias. Vamos lembrar que tanto Efésios como Filipenses, Colossenses e Filemon foram epístolas que Paulo escreveu e destinou quando ele estava preso na cidade de Roma, cumprindo aquela prisão domiciliar durante 2 anos. Então foi nesse período que ele recebe notícias das igrejas da Ásia e também da região da Galácia, e ele então, através de Tíquico e Onésimo, ele envia essas epístolas que deveriam ser lidas entre as outras igrejas. Então ele recebe a notícia de que os crentes de Éfeso estavam vivendo a fé em Cristo. É o que nós lemos no verso 15. É uma relação aqui vertical. Eles estavam sustentando a fé, a sua profissão de fé, na pessoa do Senhor Jesus. E ao mesmo tempo isso estava sendo refletido na maneira como eles estavam tratando uns aos outros. Tá? E aqui nós temos o registro de que eles estavam praticando o amor para com todos os santos, final do verso 15. É a relação horizontal. Como o relacionamento correto com Deus instrui o relacionamento correto com outros cristãos, ele manifesta no verso 16 esse ímpeto, esse anseio para que Deus recebesse as suas ações de graças. E ele faz isto, como diz o texto, sem cessar, agradecendo a Deus. Ele esteve trabalhando com os efésios durante mais de quase 3 anos, né? E ensinando exaustivamente aqueles crentes. E agora, distante, ele recebe a notícia de que os crentes estavam sustentando a fé e estavam exercitando essa fé nas relações horizontais, praticando o amor de uns para com os outros. Isso encheu o coração daquele pastor de muita gratidão e ele oferece essa gratidão ao Senhor. Sua gratidão a Deus era resultado da certeza de que aqueles crentes estavam fundamentados na verdadeira fé, porque esta resulta em comunhão com a igreja, com outros cristãos. O apóstolo João diz na sua primeira epístola, de que esta relação com Deus, de comunhão com o Senhor, aquele que diz andar na luz, ele mantém comunhão uns com os outros. Tá? Então a história de que eu tenho comunhão com Deus, mas eu não preciso tanto da igreja, e alguns vão ousar até dizer que não precisa da igreja, não vão verbalizar isso, eles vão demonstrar isso pela maneira como eles tratam o compromisso com a comunhão cristã.
desprezam os cultos públicos, subestimam a importância da ceia para o seu fortalecimento e crescimento na fé, não se integram nos relacionamentos cristãos, querem distância com os outros cristãos e, quando vão na igreja, estão apenas contemplando a relação vertical com Deus, sem qualquer interesse com as relações horizontais. Mas Paulo vê na boa teologia daqueles crentes a evidência de que eles estavam praticando exatamente o que se espera de um bom entendimento da teologia, que é a comunhão com a igreja, que é a comunhão com os santos. Afinal de contas, nós somos membros do mesmo corpo, somos membros da mesma família, que ele vai dizer no capítulo 2, a família de Deus. Nós somos irmãos, gerados pelo mesmo Pai do Senhor Jesus Cristo. E nós viveremos juntos por toda a eternidade, somos uma só família. Então, como eu posso dizer, segundo João, que eu amo a Deus, e ao mesmo tempo eu odeio, no sentido de não me importar com o meu irmão? Ele diz, aquele que diz amar a Deus e despreza o irmão, ele está mentindo, ele não pode amar a Deus. Ele não pode amar a Deus. E a razão é porque amar a Deus é muito mais difícil do que amar o nosso irmão. Ele diz que Deus nós não vemos, mas o nosso irmão nós vemos. Então é mais fácil amarmos o nosso irmão do que amarmos a Deus. Se eu amo a Deus a quem eu não vejo, ora, amar o meu irmão é algo pequeno que eu já, é um exercício desta fé que eu tenho em Deus, muito fácil de ser praticada, de ser atendida. Então, Paulo, quando ele fica sabendo que os crentes estavam mantendo uma relação vertical com Deus, mantendo a sua profissão de fé em Jesus Cristo, e ao mesmo tempo demonstrando essa fé, essa comunhão com Deus, na comunhão uns com os outros, ele diz, eu não posso parar de dar graças por vocês, quando eu estou orando por vocês. Está satisfeito, feliz de saber que a igreja estava bem encaminhada, estava bem doutrinada. Mas a gratidão não significa ausência de necessidades. Quando nós agradecemos, nós não estamos aqui omitindo as dificuldades, nem as necessidades. Na experiência de Paulo, estas necessidades estavam incluídas nas suas orações, assim também as suas ações de graças, que ele fazia a favor dos crentes em Éfeso. E um dos seus pedidos foi para que aqueles crentes recebessem espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Por que ele está pedindo isso a Deus? Porque ele percebe de duas uma, ou aquela igreja estava faltando para aquela igreja espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo, ou aquela igreja não tinha maturidade ainda a respeito dessas bênçãos, dessas virtudes que Deus dispõe para a vida da igreja. Então, com essas verdades, como as verdades espirituais devem ser discernidas espiritualmente, Paulo pediu o espírito de sabedoria e de entendimento. Exatamente a descrição do Espírito do Senhor, lá em Isaías capítulo 11, verso 2. Por quê? Porque é o Espírito Santo, meus irmãos, que inspirou o registro da revelação. E ninguém mais que o Espírito Santo tem um entendimento correto das Escrituras. Então ele está pedindo para que Deus concedesse à igreja espírito de sabedoria e de entendimento, para que a igreja entendesse corretamente as verdades espirituais expostas, especialmente do verso 3, quem sabe se você pode entender também a partir do verso 4 até o verso 14 aqui do capítulo 1 de Efésios. Então, sabedoria é uma palavra grega, sofia, que aparece no capítulo 1, verso 8 e também no capítulo 3, verso 10. Sabedoria dá conhecimento sobre a natureza das coisas. E a revelação é o seu entendimento. A palavra revelação aqui é apocalipse. Descortinar, revelar. Então, enquanto a sabedoria dá conhecimento, a revelação dá entendimento. Paulo desejava que não apenas conhecessem as verdades da salvação, que muitos já conhecem. Paulo estava pedindo para que aquela igreja, aqueles crentes, fossem também persuadidos por aquelas verdades. Jesus mesmo disse para pregar o evangelho em todo mundo, quem crer e for batizado, ou seja, o evangelho você prega para todos, mas nem todos vão crer. Então, apreender informações,
conhecer informações, ouvir informações, todos estão habilitados. Mas Paulo está se dirigindo a Deus, porque Deus é o único que pode dar entendimento espiritual sobre as sagradas letras. E é esse entendimento que, quando o homem é convencido dessas verdades, que leva, que o induz, que o instrui a viver uma vida não apenas de gratidão na presença de Deus, mas uma vida de inteiro compromisso com o Senhor. Então ele está pedindo a Deus, tanto por conhecimento, não só pelo conhecimento, mas especialmente pelo entendimento das verdades espirituais. Deus deu sabedoria aos crentes, nós lemos no verso 8 ao verso 9, você pode conferir no capítulo 1, verso 8 diz que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos. Aí ele fala aqui da sabedoria, e o verso 9 ele fala da revelação, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou a sua benignidade, que propuseram em Cristo. Então, o texto já está afirmando que aqueles crentes já tinham recebido tanto a sabedoria como também o entendimento, a revelação, mas eles estavam com certeza faltando em relação a essas questões. E Paulo aqui ora para que, tendo o conhecimento, experimentassem as bênçãos da salvação que sobre eles foram dispensadas por meio de Jesus Cristo. É só pelo entendimento da obra da salvação que Deus realizou em Cristo Jesus que o crente pode experimentar de toda sorte de bênçãos espirituais. E não é à toa que ele está pedindo para que a igreja entendesse essas questões, para que Deus desse sabedoria e revelação a todos os crentes quanto a essas verdades. O segundo ponto, Paulo ora para que os crentes tivessem entendimento da esperança do chamado de Deus. A parte B do verso 18, nós lemos, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Então ele ora para que a igreja tivesse espírito de sabedoria, de revelação, e ele ora também aqui para que a igreja tivesse entendimento desta esperança do seu chamamento. Porque Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, fomos chamados a uma bendita esperança. Olha só, meus irmãos, os termos desse chamamento, que estão registrados aqui nos versos 4 ao verso 6. Qual que é o nosso chamado? Fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Também fomos chamados porque Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Esse é o nosso chamamento. Ele nos predestinou e Ele nos chamou para a adoção de filhos, para sermos recebidos por Ele como filhos. Outro termo desse chamamento, nós fomos chamados para o louvor da glória de sua graça. Nós somos os instrumentos pelos quais a glória da graça de Deus se revela em Cristo Jesus. Então, esta é a bendita esperança do nosso chamamento. Esta é a nossa vocação. O cristão que não conhece a sua soberana vocação, que Paulo descreve em Filipenses 3,14, a santa vocação que Paulo também descreve em 2 Timóteo 1, 9, e que o autor de Hebreus chama de vocação celestial. O cristão que não entende a sua vocação, que não compreende a sua vocação, que não tem discernimento da sua vocação, nunca será capaz de andar de modo digno da vocação a que foi chamado, capítulo 4 de Efésios, verso 1. Só tem uma maneira de nós entendermos a direção para onde nós temos que percorrer, é se nós entendermos o porquê Deus, em Cristo Jesus, nos chamou. Porque é isso que dá senso de direção para o cristão, é isso que dá propósito para a vida cristã. Eu sei para que eu fui chamado, eu entendo porque Deus me chamou, de onde eu estava. Então isso me dá senso de direção. Todo cristão recebe da parte de Deus, meus amados irmãos, 2 chamados. O primeiro chamado é o chamado da redenção. Nós estávamos mortos, assim como Lázaro, e Cristo nos chamou de uma maneira eficaz e irresistivelmente, tendo sido regenerados pelo Espírito Santo, nós atendemos a sua voz. O primeiro chamamento de todo cristão é da morte para a vida.
E aí, por consequência deste primeiro chamamento, nós temos o segundo chamado, que é o chamado para o serviço. Todo cristão que estava antes escravizado pelo pecado e pelo poder das trevas, servindo como escravos de Satanás, são agora chamados para servirem ao Deus único e verdadeiro. São chamados agora para se submeterem ao governo de Cristo, à lei de Cristo. Então, o homem, ele nunca é totalmente livre. Ou ele está debaixo do poder das trevas, ou ele está debaixo do poder de Deus. Então, o chamado da morte para a vida nos coloca debaixo do governo do Filho de Deus. Aquilo que Paulo vai descrever em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 14. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E império e reino são governos, são domínios. Antes estávamos sob o império das trevas, mas agora estamos sob o império de Jesus Cristo, sob o governo de Jesus Cristo. Então, um chamado está relacionado com o outro. Se você é um crente genuinamente salvo e o Espírito Santo testifica com o seu espírito de que você é filho de Deus, então você deve ter entendimento desta esperança do seu chamado em Deus. A maneira como Deus te chamou, o chamado de Deus é o que dá propósito para a sua vida. Contudo, meus irmãos, o serviço que Deus requer, prioritariamente, não diz respeito a obras que sirvam para pagar pela redenção. Sabe por que lá em Efésios 2:9, Paulo diz, não por obras para que ninguém se vanglorie? É porque desde aquela época, até hoje, na verdade, desde Gênesis, capítulo 3, o homem está tentando, pelas suas obras, buscar a sua própria redenção. E isso é inadmissível, e é impossível ao homem tentar pagar a Deus pela sua salvação. A dívida do homem é impagável. Nós temos parábolas no Novo Testamento que indicam exatamente esta dívida impagável do homem. Se pudéssemos viver a vida toda fazendo tudo aquilo que a palavra de Deus diz, ainda assim, meus irmãos, não chegaríamos nem perto da dívida que nós tínhamos para com Deus. Nem perto. Porque a dívida é eterna e o homem é finito. A única possibilidade de sermos perdoados é se nós fôssemos mediados pelo varão perfeito, pelo Cordeiro Pascal, por Jesus Cristo. Então, Deus não aceita nenhuma obra das nossas mãos, por mais bem intencionada como as obras de Saul, né? Eu separei esse rebanho, o melhor do rebanho, para oferecer a Deus. E Samuel tem que dizer para ele que aquilo que ele fez pela desobediência era comparado ao pecado da feitiçaria. Deus não aceita as obras da nossa mão como forma de barganha para compensar e pagar pela nossa salvação. O que Deus requer de nós, como crentes, é a busca pela santificação, na qual as bênçãos da redenção são experimentadas. Todos nós somos chamados a andar em conformidade com a vocação com a qual fomos chamados. Uma vez que eu entendo de onde eu vim, como Deus me salvou, como Ele exerceu o seu poder salvífico a meu favor, então o meu chamado agora é andar em conformidade com esse chamado, para que eu seja apresentado por Cristo diante de Deus, santo e irrepreensível. Esse é o chamado que todos nós recebemos. Sem dúvidas, a esperança do nosso chamado é a do pleno desfrute da presença de Deus como resultado imediato da nossa plena redenção. Aí você diz assim, qual é o seu chamado? Eu fui chamado para a glória de Deus. Essa é a resposta bíblica e mais plena, mais consistente que você pode dar. Qual é a sua vocação? A minha vocação é de ser apresentado por Cristo diante de Deus no dia da sua vinda como santo e irrepreensível para plenamente desfrutar da sua presença. Ele me chamou para este fim. E talvez você esteja pensando, meu chamado é exercer a advocacia, o meu chamado é exercer a medicina, o meu chamado é exercer isso ou aquilo, mas isso tem a ver com atividades terrenas, ocupações terrenas. O principal e mais sublime chamamento que nós recebemos
foi para estarmos na presença de Deus. É por isso que Cristo veio como nosso mediador, para nos apresentar diante de Deus, justificados dos nossos pecados. Nossas obras mais significativas são aquelas que dão testemunho da nossa fé em Jesus Cristo. Essas são as obras, aquilo que você faz, que é proveniente da fé em Jesus Cristo, que é coerente com as Sagradas Escrituras. Essas são as obras aceitáveis à presença de Deus. Olha que Jesus disse em Marcos capítulo 3, versos 14 a 15. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Existem duas afirmações dogmáticas aqui nessa passagem que são pertinentes com aquilo que Paulo está pedindo a Deus em sua oração a favor da igreja, para que a igreja entendesse a esperança do seu chamamento. Primeiro, Jesus, ele designa os 12, meus irmãos, antes de qualquer coisa, para que os 12 estivessem com ele. Relacionamento. Vamos nos lembrar que o pecado rompeu o relacionamento do homem com o Criador. E Jesus vem para designar o homem ao relacionamento, tá? Antes de trabalho. Então, se você inverte isso pelo seu trabalho, pelas suas obras, pelo seu esforço, pelas suas boas intenções, você usa essas prerrogativas para tentar se aproximar de Deus, você ofende a salvação, você ofende o Redentor. Então, é preciso entender que a nossa vocação primeira, antes de trabalho, antes de obra, antes de disciplinas religiosas, nossa primeira vocação é para termos comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Para isso é que fomos chamados. E nós precisamos entender essas questões. O segundo pedido de oração de Paulo é pelo entendimento da riqueza da herança de Deus nos santos. Nos santos. Está na parte C do verso 18. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Então, esse é um outro pedido de oração. Não apenas recebemos uma herança por parte de Deus em Cristo. Verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, por meio de Cristo, nós recebemos toda sorte de bênçãos espirituais provenientes do nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós não apenas recebemos uma herança por parte de Deus, como também fomos feitos herança para Deus em Cristo. Verso 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança. Não apenas recebemos, mas fomos feitos. Paulo orou para que a igreja entendesse a profundidade e os benefícios terrenos e eternos desta verdade. Porque esses benefícios que o Pai dispõe a todos os crentes, eles devem já ser experimentados na vida terrena. E no sentido mais pleno, quando Cristo vier e sermos transformados à semelhança dele, podemos plenamente desfrutar dessas bênçãos no reino celestial. Então, são bênçãos que já desfrutamos já, por isso que ele vai começar a fazer exortações a partir do capítulo 4, e que podemos experimentar já e haveremos de experimentar de forma plena quando Cristo vier. Então, no momento da ressurreição espiritual dos crentes, no momento da regeneração dos crentes, no momento em que o homem ele é convertido do seu estado de morte para a vida plena na presença de Deus, Deus recebe estes. Verso 5 fala para a adoção de filhos. Então veja só, Cristo veio ao mundo, ele realiza a obra da salvação e o Espírito como aquele que vem e sela este homem salvo. Sela o identificando como propriedade exclusiva de Deus. Então Cristo, ele oferece como herança ao seu Pai os redimidos pelo seu sangue. E o Pai recebe agora como filhos. Eles receberam poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, o Pai, ele herda todos os que ele mesmo redimiu pelo sangue de seu Filho, de acordo com a riqueza de sua graça. Esta é a segunda das 6 vezes em Efésios que Paulo se refere à riqueza. Verso 7 do capítulo 1, verso 18, no capítulo 2, verso 4, 7,
também no capítulo 3, verso 8, verso 16. Em todas essas passagens nós encontramos essa palavra riqueza, e seu uso frequente nestes 3 primeiros capítulos, nos quais reforça a doutrina da salvação, tem a intenção de destacar o verso 3 do capítulo 1, que diz: o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos tem abençoado, meus irmãos, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Ou seja, tudo do que precisamos, a maior riqueza que o homem pode obter, vem do Pai e é concedida pelo Filho e é aplicada pelo Espírito. Não há riqueza comparada maior do que toda essa sorte de bênçãos espirituais que Ele tem nos concedido. Ou seja, aquele que foi redimido da condenação eterna do pecado tem agora a sua suficiência em Cristo, e foi para este fim que Jesus veio, de fazer, propósito de Deus, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A nossa suficiência está na bendita pessoa de Jesus Cristo, e não falta nada para nós, nada mais do que necessita para a nossa eternidade. Ele é o nosso pastor, e é Ele quem provê tudo do que necessitamos para a vida eterna na presença de Deus. Quando os cristãos entendem isto, começam a viver a verdadeira alegria em seu coração. Mesmo quando tudo neste mundo conspira contra a sua fé, contra a sua paz terrena, porque sabem, eles sabem, são herança do Senhor, verso 11, e no Senhor a paz eterna lhes aguarda. Olha o que diz o verso 14, sobre a obra do Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Está se referindo a quê, irmãos? Quando Cristo vier e o resgate, ele acontecer daqueles que estiverem no mundo, daqueles que estiverem na terra. Nesse dia, a presença do pecado será removida e nós desfrutaremos plenamente desta paz com Deus que custou o substitutivo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Seu sepultamento, sua descida ao Hades, e também na ascensão de dentre os mortos e do mundo aos céus, representando todos aqueles que creram e todos aqueles que haveriam de crer. Nesse dia, quando Cristo vier, a obra da salvação, ela será plenamente consumada, e a presença do pecado será removida. Então, o cristão que entende a riqueza da herança de Deus nos santos, sabe que ele é herança do Senhor, e que o Senhor, no Senhor, ele tem uma paz eterna reservada no dia de Cristo. Por fim, Paulo ora também por entendimento do supremo poder que Deus exerceu a favor dos salvos, a partir do verso 19, veja, ele diz na parte B do verso 18, para saberdes, aí vem qual a esperança, depois qual a riqueza, e agora qual a suprema grandeza do seu poder. Paulo está orando para que a igreja entendesse o supremo poder que Deus exerceu pela sua salvação. Meus irmãos, uma breve recapitulação aqui, ou visualização da estrutura argumentativa de Paulo nessa passagem. Nós temos os versos 15 até a parte A, o registro da oração que ele está fazendo. Versos 15 até a parte A do verso 18, a oração. Depois, verso 18, parte B, até o verso 23, ele só declara propósitos. Por que ele está orando? Quais são as suas expectativas? Já vimos aqui que são 4 expectativas, né? Estamos na 4ª. Mas, existe um detalhe, olha, para saberdes. E aqui nós temos alguns tempos verbais interessantes. Primeiro, verso 18, a parte B, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Esse aqui é tempo passado. Eles já foram chamados. Aí, a parte C do verso 18, ele se refere ao futuro. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Está se referindo ao dia de Cristo. E como no dia de Cristo, essa obra será completamente consumada. Mas agora,
versos 19 a verso 23, Paulo se refere ao presente, a este poder que Deus exerceu em Cristo Jesus, é o mesmo poder que está disposto a todos nós que somos crentes na pessoa de Jesus. Paulo orava para que entendessem que Deus dispôs todo o poder necessário a fim de andarem conforme tinham sido chamados. Ele diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Duas vezes ele enfatiza o poder de Deus disponível para com os que cremos. A palavra poder aqui, dinamis, que aparece inclusive no capítulo 3, verso 20, significa uma força espiritualmente dinâmica e viva. Uma força, existem os poderes das trevas, mas existe também o poder de Deus, que de uma maneira eficaz, dinâmica, atua a favor dos crentes. Então, Paulo usou 3 substantivos. Curioso isso aqui, né? Fui dar uma olhada no texto grego, e aqui Paulo usa não adjetivos, tá? Ele usa substantivos para descrever este poder. O primeiro poder que ele usa é dinamis. Depois ele usa 3 substantivos. Um é eficácia. Daí vem a palavra grega energia, tá? Que pode ser compreendida como eficiência, essa palavra no texto grego. Depois ele usa força, e a palavra grega aqui é kratos, que literalmente significa força mesmo. E poder, aqui ele não usa dinamis, ele usa aqui iskos, que é habilidade. Habilidade. Considerando o texto grego, Paulo se refere a uma eficiente habilidade proveniente da força de Deus. Capítulo 6, verso 10, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, a qual é dispensada nos crentes e atua neles, garantindo o resultado final da sua salvação eterna. Paulo está aqui pedindo a Deus para que este poder do Senhor, essa força dinâmica, atue eficazmente a favor dos crentes, para que eles sejam preservados até o resultado final da sua eterna salvação. E meus irmãos, nós sabemos, como o texto de Provérbios diz, que o filho entregue a si mesmo, ele vem envergonhar a mãe, assim também é na vida cristã de forma geral. Se Deus nos entregar aos caprichos da nossa natureza, sabe o que vai acontecer? Capítulo 1 de Romanos. Além de negar a natureza de Deus, vamos negar a nossa própria natureza, consumando relações que vão contra a natureza humana que Deus estabeleceu na criação. É o fundo do poço. Não apenas nega a natureza de Deus, como ataca a sua própria natureza, estabelecendo relações que são contrárias à própria natureza, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1. Então nós, se formos entregues a nós mesmos, nós vamos nos tornar vexames na presença do Senhor. Deus haverá de esconder os seus olhos, de recolher a sua mão, porque o homem entregue a si mesmo, ele se torna uma vergonha. Uma vergonha. E aqui, meus irmãos, Paulo está orando para que Deus dispense essa força vivificante a favor dos crentes, para que eles sejam preservados, para que eles não fiquem livres, entregues às inclinações da sua carne, mas que eles sejam guiados pela força do poder de Deus, a fim de serem preservados. Este é o mesmo poder que Paulo descreve aqui, que Deus exerceu na expiação de Cristo, o mesmo poder que Deus, pelo Espírito, exerceu para ressuscitar Jesus dentre os mortos. Foi o mesmo poder que Deus exerceu para elevar Cristo, exaltar Cristo aos céus, e é o mesmo poder que foi conferido ao Filho de Deus, dando a Ele a soberania, a sua soberana exaltação, como diz o próprio texto aqui no capítulo 1, verso 21, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs
todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Em outras palavras, Paulo vai dizer no capítulo 5, verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja e salvador do corpo. Cristo, ele exerce sua exaltada soberania, não apenas sobre os poderes, se referindo a estes poderes espirituais, essa ordem espiritual que atua nas regiões celestiais, mas ele não apenas está acima desses poderes, desses principados, que ele vai descrever lá no capítulo 6, mas Jesus também está acima da igreja. Ele tem ele tem domínio, ele tem iminência em relação à igreja, ele tem domínio sobre a igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é a autoridade suprema da igreja. Não sou eu, não é você, não é ninguém mais, senão Jesus Cristo, o Senhor da igreja. É Ele quem governa, é Ele quem exerce domínio, é Ele quem exerce autoridade. Quão inigualável fonte de vitalidade espiritual, conforme lemos no verso 3, os crentes recebem para exercer a fé no Senhor Jesus e para amar uns aos outros. Nós recebemos todas essas bênçãos para exercitarmos a nossa fé para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, conforme Paulo já tinha mencionado aqui no verso 15, e também para praticarmos o amor uns com os outros, sermos mais compassivos, sermos mais humildes, sermos mais solidários, sermos mais sensíveis, sermos mais dispostos a socorrer, a atender, a estar junto, a fortalecer os nossos irmãos e assim praticando o amor. O verdadeiro entendimento, o correto entendimento da doutrina da salvação é evidenciado pela maneira como nós nos tratamos como irmãos em Cristo Jesus. Se eu não entender, meus irmãos, a grandiosa obra da salvação que Deus efetuou por Cristo Jesus a meu favor, desprezar o meu irmão e maltratar o meu irmão e desconsiderar a importância da comunhão com a igreja é algo muito fácil para mim. A comunhão com a igreja passa a ser algo na minha agenda secundário. Se der, não é uma prioridade, é algo de menos importância. Só que tudo que nós corremos atrás deste mundo é passageiro. E aquilo que deveria ocupar a prioridade do nosso coração, que é a comunhão com Deus e com os nossos irmãos, algo que poderá ser vivido por toda a eternidade, geralmente nós desprezamos, porque estamos mais seduzidos por aquilo que vemos e não por aquilo que nós não vemos. E Paulo ora pedindo para que a igreja tivesse compreensão dessas verdades espirituais. Quero terminar fazendo algumas considerações aqui importantes. Este texto nos ensina que uma comunidade de crentes no Senhor Jesus e praticante do amor uns com os outros não está isenta de necessidades a favor das quais a oração é o princípio. Ele começa dizendo da gratidão que ele entregava a Deus nas suas orações pela vida daquela igreja, mas ao mesmo tempo ele inclui as suas ações de graças nas suas orações e ele descreve os motivos das suas orações por esses pedidos que nós vimos aqui, porque uma igreja que tem fé em Jesus e pratica o amor não significa que essa igreja não tenha necessidades. E Paulo, ao invés de lutar com a carne, ele não cessava de orar por aquela igreja. A oração é o princípio, né? Existem coisas que nós jamais mudaremos, mas aquele que tem autoridade suprema sobre a igreja pode mudar. Paulo entendia isso, por isso ele se dedicava às orações pela igreja. Os crentes de Éfeso tinham recebido toda sorte de bênçãos espirituais, mas não tinham entendimento e convencimento suficiente delas para perseverar na sua conduta cristã. Por essa razão, eles foram exortados no capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E a evidência deste problema, de que eles não tinham entendimento suficiente, a evidência deste problema é descrita a partir do capítulo 4, verso 17, onde lemos diversos pecados que estavam sendo praticados porque estavam andando obscurecidos de entendimento como os incrédulos. Pode conferir, irmãos, capítulo 4, verso 17,
Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância. O que é ignorância? Ausência de conhecimento. Então, por isso, como eles não tinham conhecimento, eles não tinham entendimento, em que vivem pela dureza do seu coração. E aí ele começa a descrever aqui uma relação de pecados que estavam presentes na vida daquela igreja. Então, aquela igreja é uma igreja que tinha virtudes, mas ela tinha necessidades. E Paulo ora por aquelas necessidades, e a sua oração basicamente se concentra aqui no pedido para que a igreja tivesse entendimento das verdades espirituais que envolvem a sua salvação. Então ele ora por entendimento da salvação de Deus, entendimento da esperança do chamado de Deus, entendimento da riqueza da herança de Deus e entendimento do supremo poder que Deus exerceu a favor daqueles que creem. O conhecimento de Deus e de suas soberanas ações a favor da nossa salvação, como o entendimento dessas verdades, constituem o princípio da nova vida autêntica quanto a fé e práticas cristãs. Paulo combina tanto o conhecimento das verdades que são transmitidas, como o entendimento particular de cada cristão sobre essas verdades, como esta base, como este princípio, este norte, esse direcionamento para a nova vida cristã, tá? Vida esta autêntica quanto à fé e quanto a práticas cristãs. Todos podem receber e conhecer determinadas informações do Evangelho, mas nem todos têm entendimento para se comprometer. Muitos sabem o que deve ser feito, mas não fazem, diz Tiago, e não fazem por causa de pecado. E se nós entendermos, meus irmãos, a gravidade do pecado, nós não nos conformaríamos com o pecado. Nós seríamos mais obedientes ao ensino da palavra, seríamos mais respeitosos em relação à pessoa de Deus, porque tudo que nós falamos, pensamos e fazemos na presença do Senhor. Ele tem os seus olhos fitos sobre nós. Imagina, nós somos capazes de, longe dos olhos das pessoas, fazermos coisas vergonhosas, mas não há nenhum ambiente na face da terra em que podemos pensar, falar e fazer coisas que Deus não esteja vendo. Davi dá esse testemunho no Salmo 51, que não tinha lugar onde ele ia que ele não se sentia visto por Deus, e ele sentia vergonha da face do Senhor. Então, o correto conhecimento da palavra de Deus e o seu entendimento, o seu convencimento, deve nos levar a uma vida de maior comprometimento com a palavra de Deus. Que Deus ilumine os olhos do nosso coração, para contemplarmos a esperança do nosso chamado, para nunca relativizarmos a nossa fé em Cristo e a nossa comunhão com a igreja do Senhor. Amém? Vamos orar? Amado Deus, te pedimos que guarde essas verdades no nosso coração e nos abençoe para vivermos uma vida em conformidade com a obra que o Senhor realizou em Cristo Jesus a nosso favor. Nós pedimos, Pai, que na Tua misericórdia sejamos sempre conduzidos pela luz da Tua palavra e que tenhamos nela forças para resistirmos às inclinações da nossa carne e bendizermos o Teu nome por aquilo que pensamos, falamos e fazemos. Nós pedimos isso ao Senhor, pois entendemos que o nosso chamado é para viver para a glória do Senhor, não para a vaidade dos nossos pensamentos, assim como os incrédulos vivem. Nós oramos e te pedimos essas coisas, em nome de Jesus. Amém, Pai.